Eles são porcos, quem dera eu pudesse empilhar os seus corpos na porta da favela pra mostrar pros outros porcos que eles vão sumir no estilo Ocus. Porcos, quem dera eu pudesse empilhar os seus corpos na porta da favela pra mostrar pros outros porcos que eles vão sumir no estilo Ocus. Eu fazendo papel de trouxa pros coxa da cara dura. Ou me para e me põe na barca ou acelera a viatura. Será que isso porventura é resquício de ditadura? Ou excesso de branca pura? Ou a arma na sua cintura? Doença que não tem cura, portar arma é privilégio. Até seu filho pegar ela e sapecar lá no colégio. E os porcos montam cavalos, não há mais como pará-los. Na madruga eu gato pardo, macaco fora do galho. Passou devagar no palho, eu sei que não vou ser páreo, carai. Se eles me encaram, bye bye. Se eles me param, fudeu. Senhor, pra mim é só Deus, mas eu que sou meio ateu, só abaixo pro meu pai. E lombros rolê na praça, e põe algema nos parce, manda guardar o som e conta achando graça. E cê não vê pior raça, o capitão foi à caça, observou os moletom, falou que é tudo comparsa. Eles são porcos, quem dera eu pudesse empilhar os seus corpos na porta da favela pra mostrar pros outros porcos que eles vão sumir no estilo Ocus. Porcos, quem dera eu pudesse empilhar os seus corpos na porta da favela pra mostrar pros outros porcos que eles vão sumir no estilo Ocus. É pau mandado, coitado, é cão de caça do estado. Pegar o escravo na fuga, é ele mesmo que julga. E no tribunal da madruga não vai ter advogado. Foi condenado, coitado, nem olharão pro passado. Sem assistência nenhuma, com as influências da turma, querendo um tênis da Puma que os MC têm usado. Essa justiça opressora, despreparada e sem lei, que aponta metralhadora pra professora do MEI. E a do seu filho tá no meio, e quem recebe mais renda, tá pra trás bem armado ou a escola sem merenda? Quem errou paga prenda ou tá usando uma venda, ou sua coleira tá curta que nem do porco que surta, não sabe que a arma assusta e que não se chuta oferenda. Quem não sabe aprenda a respeitar a diferença. Quem precisa de cura é o que mora na cobertura, apoiador de tortura e julgador de aparência. Eles são porcos. Tem que ter, né? Boa noite. Eu sou Flávio, sou paulista radicado em BH há 13 anos. Porque Minas é bonita demais para ser só dos mineiros. E faço poesia, né? Desde os 13 anos envolvido com essa porcaria, e estou aqui para apresentar o Siba, que nasceu no Carnaval, em 1969. E é um brasileiro, né, de vários estados, um trovador, e a gente conhece muito pela música, pelo Mestre Ambrósio, pelo Floresta, mas aí hoje eu queria falar da trova, da rima, da poesia. Eu vou ter rouco da greve, fui xingar tanto patife. Agora eu peço que me leve, Siba Mestre de Recife. Vim ouvir a sua trova nova, na viola desse escriba. Teatro Espanca tá na hora de dançar baile de Siba. Vim voar com a rabeca, vim com a círanda girar. Manda solta ao poeta, que a prosa vai começar. Boa noite, minha gente. Bom, eu sou o Siba paulista, radicado em Recife há 50 anos. É impossível não começar falando que mais do que o prazer, é uma honra mesmo estar aqui nessa cidade, com a qual já tem uma história mais longa do que eu gosto de admitir para vocês, e várias memórias afetivas muito profundas, formadoras para mim aqui nessa cidade.
E chovendo no molhado também, é fundamental falar que nesses tempos que a gente vive, cada oportunidade dessa da gente estar junto e conversar um pouco sobre o que realmente interessa, extrapola, né, o ato em si, a gente está aqui, mas tem uma dimensão política que cada vez mais é o que deve, eu acho, reger nossos atos, nossos pensamentos, para ver se a gente constrói um futuro melhor, pelo menos para nossos filhos. Então, muito honrado estar aqui e de receber esse convite, estar aqui com vocês hoje à noite. Só não faço a menor ideia do que eu vou falar. Então, vamos lá. Lendo as suas letras, a sua obra, eu consegui perceber que tem muito uma ruptura, assim. Eu vou me embora, eu vou para a festa, eu vou para a rua, eu vou sair. Tem sempre uma coisa que se quebra, assim. Por isso que eu até falei da trova marítima. Às vezes é o barco que vai para o mar, às vezes é o carnaval que começa e leva embora, é o amor que acaba e outra história que começa. Se tem essa coisa da partida, né, do nômade, né, do sujeito que está sempre indo embora. Tem a coisa da partida, do caminho a ser seguido, né? Mas quando você fala ruptura, eu acho que aí tem uma coisa mais que eu hoje vejo como mais central para mim. Talvez eu não consiga falar disso sem falar um pouco da minha história, da minha origem, né? Da minha ascendência, de onde eu venho um pouco, porque eu sou a segunda geração de uma família toda de origem rural, tanto pai quanto mãe eram famílias do Agreste, Pernambucano, região do semiárido. Meus avós todos eram agricultores, pequenos agricultores, né? Pequenos agricultores proprietários, né? De pequenos sítios e tal. E a geração do meu pai e da minha mãe é a primeira geração que sai da zona rural e vai para a capital estudar. E eu sou a primeira geração da família que já nasceu na capital, mas por sorte uma família que manteve esse vínculo muito profundo até hoje, com a origem de onde veio e com as pessoas que até hoje estão lá também. Então eu tive um privilégio muito grande de crescer no subúrbio de Olinda e Recife, mas manter essa experiência constante da ida ao interior e a percepção clara de que não se vive de um jeito só. Acho que esse para mim é um ponto de partida bem importante. Assim, eu sempre soube, antes de pensar, inclusive, sobre isso, de que não se vivia só daquele jeito que eu vivia no subúrbio de Olinda. Porque meus primos viviam criando bicho e até hoje vivem fazendo isso. E aí, para explicar, eu dou um salto no momento em que, já na minha juventude, nos anos 80, em Recife, eu me vi frente à crise de se assumir como um artista, né? Era um filho da classe média do Recife que tinha que justificar qualquer coisa com a faculdade para os pais, e assumir uma carreira como músico era um negócio meio impossível, mas tive a sorte de ter uma família que permitiu, me obrigou a estudar, mas me permitiu. Mas muito cedo eu percebi, dentro dessa crise de me assumir para as pessoas, para a família, para o mundo, como artista, eu percebi que eu tinha comigo uma herança que era a minha vivência musical, aquela música que eu cresci ouvindo, consciente ou não, que estava ali ao meu redor, no subúrbio, que era a música do carnaval, a música do São João, a música do Nordeste, a música popular do rádio. E a música que a gente chamava de folclórica na época, a música tradicional da cultura popular, aquele som todo, de algum modo, muito ingenuamente, eu intuía que aquele deveria ser um caminho a trilhar de alguma maneira. E nessa busca, eu tive também mais uma grande sorte, que foi de encontrar, numa certa região do Pernambuco lá, uma tradição viva. Essa é uma conversa bem longa, né? Eu estou resumindo muito, mas de repente eu estava na faculdade de música, uma faculdade super formal e para mim bastante insuficiente na época. E eu tive acesso a uma cultura muito viva, uma cultura oral. Era um contraponto muito severo e difícil de administrar isso, assim, a vitalidade da cultura oral e a superficialidade daquela cultura formal que eu estava tendo. E de algum modo
eu acho que talvez tenha sido o excesso de castanheda na juventude, mas eu, de algum modo, eu soube fazer uma virada que não é muito comum, fazer um entendimento de que naquela tradição oral tinha uma verdadeira escola para mim, e de me colocar na posição de aprendiz, mas dentro daquelas próprias leis, que é diferente de você ir como pesquisador e perguntar mil coisas e elaborar, seja lá o que for, sem detrimento desse trabalho, mas como artista ali no começo eu entendi que eu precisava romper justamente com as estruturas que eu não formulava nesse modo naquele momento, mas eram estruturas de classe, né? Como uma pessoa de classe média pensava a música. E eu, de algum modo, fui, ao longo dos anos, me apropriando de um modo de pensar, não a música, mas a arte. Um modo de pensar mais completo. Lá ninguém nunca separa a música da poesia, da dança e da toda a parte que é vestimento e artes cênicas e tal. Então, essa é a ruptura básica que me formou como artista. E só para chegar até a sua pergunta, eu percebo essa ruptura como uma mola mestra de muita coisa do que eu escrevo. Não necessariamente com a intenção de falar da própria ruptura em si, mas ela está ali sempre presente como uma centelha que eu tento não me permitir esquecer, sabe? Acho que a gente tem que saber pegar essa ruptura que a gente foi capaz de fazer e reutilizar essa energia sempre na vida, para nunca estar tão prisioneiro, ou nunca estar mais prisioneiro do que a gente é. Aí dentro dessa questão da tradição que se carrega e se abandona ou se transforma, eu vejo duas aí, né? Que é o movimento memorial, que não tem como não pensar nele, não tem como não pensar na rabeca, na viola, e o Mangue Beat, né? Que de alguma forma estava ligado aí ao começo do século, ao mestre Ambrósio, e o que me parece ser herda alguma coisa, passa por uma tradição, não busca seu caminho, porque também, né, todo artista vem de alguma tradição, tem que ser influenciado. Não, cada artista é um artista, mas é inegável que em Recife, em Pernambuco, é muito forte isso, né? E a gente vê daqui com muita admiração, com muito carinho. E como é que é passar por isso e encontrar seu caminho, encontrar a sua caminhada, seu rumo aí? Você se considera um herdeiro ou alguém que tem uma responsabilidade de levar isso à frente ou buscar o novo? Acho que tem várias coisas na sua pergunta aí, né? Primeiro que são são distintas tradições que você cita e também diferentes heranças, né? Uma é essa que você fala, que é da música popular, de reinvenção, digamos assim, sei lá que termo vou dar. Então são tentativas de reformular uma herança cultural mais antiga do país, tentativas que estão no movimento armorial, estão na Tropicália, também estão na Bossa Nova, mas também está no Mangue Beat e assim por diante, né? Faço parte dessa corrente da música popular também, sem dúvida. Acho que não vou entrar nesse campo de distinguir, até porque não é o meu caso, mas tem uma outra vertente, uma outra tradição da qual eu faço parte também, que é essa a qual eu me vinculei, a qual eu fui de algum modo aceito e me foi permitido acessar um lugar ali para mim, que é isso que a gente chama de cultura popular, né? Um termo bem complicado, que até a gente pode até discutir um pouco mais ele depois, mas é uma tradição distinta, diferente da música. Ela segue outra lógica, inclusive ela é percebida por uma outra lógica. Tem uma política implícita nesse próprio perceber, né? Até no próprio valorizar a cultura popular, é uma outra valorização. E de algum modo eu me insiro nessas duas correntes que não são necessariamente excludentes, mas elas apenas se tocam. Quase sempre a cultura popular é quem fertiliza essa outra vertente, mas não só. E eu faço parte de Maracatu principalmente, mas também da ciranda, e tem uma longa história com o cavalo marinho, que são tradições mais específicas lá em Pernambuco, mas especialmente Maracatu é uma coisa da qual eu faço parte de fato até hoje. Tem um lugar meu lá na tradição, tem uma contribuição que eu dei, tem um nome lá já.
que eu tenho que, de algum modo, cultivar. Mas eu não moro lá em Nazaré, não moro na Mata Norte, eu moro aqui no resto do Brasil e vivo circulando, e isso me coloca nesse lugar que é um lugar de, nem sempre intencional, mas de um certo embaixador, um certo representante, que é um serviço quase sempre ingrato, que eu não me proponho a fazer porque quero, mas às vezes preciso, que é o de tentar, de algum modo, sempre reconstruir o senso de ligação entre esses mundos que são excludentes, né? As razões dessa exclusão, elas são uma conversa à parte também, mas realmente eu não tenho um lugar muito claro nessas duas linhas, embora eu esteja ao mesmo tempo nas duas. Aí no fim você pergunta alguma coisa sobre, não sei que palavra você usou, sobre dando a entender que havia uma terceira via de libertação nisso. A minha caminhada ela é impossível de pensar sem esses dois lados. Assim. Acho que ninguém consegue se pensar sozinho, né? De algum modo você se filia a uma ou mais tradições, seja lá do que você faz. Então, estarei eternamente filiado a essas duas, da música popular brasileira, especialmente no Nordeste, e das culturas populares que eu faço parte. Aí muito difícil para mim seria não fazer alguma coisa aqui. Eu não vou aprender a tocar piano a essa altura da minha vida, sei lá o que, não sei. Tem um amigo, Fernando Campo, que também mora aqui, o irmão dele é poeta, Marcos Apolinário. Ele tem uma homenagem a ele que ele faleceu no ano passado. E o pai dele era militar, uma vida ordeira, gremial, conjugal, como dizia Oswaldo Andrade. Mas quando era carnaval, na sexta-feira, ele tirava a camisa, ele colocava uma toalha de rosto no pescoço e voltava quarta-feira para almoçar. E ninguém perguntava, porque ele todo ano ele estava em casa, certinho e tal, na vida circular dele, mas o carnaval, 4 dias não se perguntava do pai, o pai sumia e voltava. E eu contei essa história por cima e ele achou a coisa mais natural do mundo, achou absolutamente normal. Eu achei que era muito legal, que era o tempo da transgressão do pai, né? E deixa o pai, ninguém sabe, nem quer saber onde o pai estava, né? O que ele estava fazendo. E essa ideia do carnaval, então, vamos falar de duas coisas. A alegria é muito presente, né, na sua poesia, na sua lírica. É sempre um caminho que parte para a alegria, para a dança, para o baile. E aí, a escolha desse caminho da alegria, do carnaval, da dança, da festa, do baile, como é que é esse compromisso aí com a alegria? Que é a prova dos 9, já dizia Oswaldo Andrade. Primeiro deixa eu contar uma história. Que você falou do pai que saiu 3 dias, né? E no Maracatu tem esse lance de caboclo sai domingo e só volta no final da terça-feira e tal. E as histórias mais antigas, elas são um pouco mais radicais, né? Hoje o mundo é muito arrumadinho mesmo lá, tudo é mais certinho e tal. Mas tem a história do velho João de Mônica, que era um caboclo muito famoso lá e tal, e que tinha certas capacidades de, por exemplo, se voltar, que ia desaparecer aqui, aparecer aí, coisas assim que o pessoal contava, né? Eu não conhecia ele não. Mas disse que ele brincou Maracatu por parte da vida e até o último carnaval dele, ele saiu na sexta-feira, saiu de casa, ninguém viu, ele nunca chegou no Maracatu. Ele voltou na quarta-feira dizendo que foi pro inferno e que não ia mais brincar Maracatu. Então, esse carnaval do pai que foi e voltou tá fácil. Ele tá fácil. Quero ver ele lá no inferno voltar, né? Porque ir pro inferno também somente é fácil, né? Mas aí você falou da alegria. Aí esse é um ponto bem central. Quando a gente fala de cultura popular, que eu detesto esse termo genérico, mas vou usar ele para não complicar a conversa. A alegria, ela talvez seja o elemento central, boa parte do que a gente entende como cultura popular. Mesmo quando é solene, mesmo quando é religioso, mesmo quando não é necessariamente alegre no comportamento, mas esse negócio múltiplo e super
heterogêneo que a gente chama de cultura popular no Brasil tem muito em comum, entre outras coisas, a alegria. E isso eu acho que diz muito, deveria dizer muito para a gente, para o nosso país atualmente, né? Pensando que a cultura popular se constitui de ilhas onde se fabrica ali uma alegria coletiva, apesar de 500 anos de história, dessa história que todos nós sabemos qual foi e qual é, né? São máquinas super intrincadas que promovem encontro, amizade, alegria, apesar de tudo, que eu não preciso nem elaborar aqui a parte triste dessa história, né? Então não é simplesmente a alegria, mas como é possível essa alegria apesar disso tudo, né? Essa é uma pergunta bem difícil de responder. O maracatu tem uma coisa o maracatu é uma cultura do cortador de cana, né? Hoje não tanto mais, porque hoje é a cultura da classe trabalhadora como um todo da região lá, ainda também dos cortadores de cana, mas ela foi criada pelos cortadores de cana, que são os herdeiros diretos dos escravos, né? Eles herdaram o trabalho dos escravos, em condições até um dia desses muito parecidas, inclusive. Então são pessoas que sempre trabalharam, fizeram o serviço mais pesado, nas condições mais inglórias, que sempre foram os últimos a conquistar os direitos mínimos, mantiveram uma cultura super viva, não só viva, mas dinâmica, e que sempre se transformou ao longo das décadas, né? Até hoje. E aí quando você chega um pouco mais perto, você vai entender ou se deparar com situações do tipo: o cara trabalhou de segunda a sábado, no pesado, ele não necessariamente se alimentou tão bem assim quanto deveria. No sábado à tarde, ele bota um surrão que pesa 20 e poucos quilos nas costas, uma vara, dá um gole e vai andar 4, 5, 8, 10 quilômetros. E a festa dele, se tiver no sábado, vira à noite. Ela não tem graça se ela não virar à noite, né? Não é só alegria, não é 10 minutos de alegria, é uma noite inteira, né? E ele tem que amanhecer o dia naquilo ali. Quer dizer, eu acho que a gente tem muito que tirar, sabe, essas lições. Elas são muito importantes para nós hoje, para esse Brasil triste que a gente está construindo aí, mesmo a pulso. Ciba, eu queria fazer uma pergunta inicial mesmo, porque é inegável, né, que a gente está no Sudeste, somos sudestinos. Gostei muito desse termo, né, porque nordestino, por que não sudestino, né? E lembrar, no dia de hoje, 14 de junho, que Minas Gerais não elegeu a Dilma, que São Paulo não elegeu o Suplicy. E a gente sabe disso, a consciência complicada, né, do sudestino. E o cara tem medo do Nordeste, né? Você sabe o que eu estou falando. Como é que é isso aí, cara? Me conta aí, fala pra ele. Veja, não é tão romântico assim. Eu sei. É que eu sou sudestino e lá os caras são tudo herói. É lampião. Não, o fato é que esse lance a minha singela experiência com esse bolsonarismo recente e próximo, né, que a gente tem da família, dos amigos e tal, ela me ensinou uma coisa muito importante para mim. E todas as pessoas que votaram em Bolsonaro, que seguem apoiando tudo que está acontecendo, e que passaram 15 anos odiando tudo que o PT construiu no país, são as pessoas da minha família ou próximas da classe média. Eu tenho uma série de amigos que votaram em Bolsonaro, que são a turma do maracatu, trabalhador que estava puto, que estava talentado, mas que nunca expressou uma frase sequer de ódio ao Lula ou ao PT, ao mesmo quem votou em Bolsonaro.
é uma diferença muito profunda, sabe? De postura em relação os meus amigos que votaram em Bolsonaro votaram num lance mais pragmático de que, bom, já são 3, agora vai ter que ser outra coisa, vamos ver daqui nada. Tem até aquele cara que votou achando que ia ter um revólver, mas é diferente daquele outro que quer ter um fuzil, sabe? É muito distinto. Então, no Nordeste eu sinto que tem uma gratidão muito grande, tem uma percepção do tanto que mudou, né, nesses anos, mas também tem um mistério para mim, que é a classe mais jovem, especialmente lá no Maracatu. Assim. Essa é uma falha muito séria que obriga a gente a pensar, né? O que fazer quando for possível alguma coisa ser feita. Porque os jovens de 20 anos hoje, nessa idade do mestre Anderson e tal, eles não parecem, para mim, ter consciência do que era a vida dos pais e avós dele que eu conheci. Eu, às vezes, estou com eles e eu tenho uma sensação muito incômoda de uma arrogância que eu não quero ter, de que eu sei mais da vida antes deles do que eles, sabe? Porque eu frequentava a casa dos pais e avós e eu chegava lá e só tinha cuscuz puro, um café, inhame puro, macaxeira pura. Aí quando tinha um peixinho seco desse tamanho, nos anos 90. Eu sei que nenhum deles pegou isso muito bem, eu não tenho lembrança disso. E é assustador não perceber a consciência da mudança que houve. E eu não sei o que será de nós. O escritor João Antônio, né, um escritor paulista, contista, ele falava que um artigo muito bonito, né, do livro Malagueta, Perus e Bacanaço, que o que falta para o artista brasileiro é corpo a corpo com a vida. É examinar de perto a vida fabril, a vida rural, a vida dessa tradição do maracatu que você me fala, esse contato com o homem humano, né, como diz o Guimarães Rosa. E como é que você se abastece disso agora, assim, em São Paulo, fora da tradição? WhatsApp. Está longe do corpo a corpo, né? Não, veja, não é bem assim. Na verdade, veja, como artista eu não preciso mais, não é que eu não preciso, eu tenho isso dentro de mim. Quando você fala isso, eu já formulo uma imagem muito no senso comum de que precisaria estar perto para retirar daquilo alguma coisa, né? Quando na verdade essa é uma experiência de uma vida que eu trago em mim o tempo inteiro e está sempre em mim, está sempre muito presente. E o WhatsApp ajuda pra caralho, vou ser sincero, porque hoje eu faço parte de 2 grupos de maracatu, sei tudo que está acontecendo lá. Não é só sobre maracatu, eu sei quem matou, quem morreu, quem fugiu, e o YouTube também, porque os principais eventos, tem um cara aqui ou 2 que filma e bota tudo no outro dia. Mas esse lance da parte mais material do que acontece, ela está muito acessível, sabe? E a outra parte é uma conexão que eu já tenho, então às vezes um telefonema, uma coisa que eu sei, liga com outra, e o que eu sinto falta mesmo é dessa outra parte que ela nem é presencial, essa de fato é presencial, né? Quando não está na hora H que as coisas acontecem e tal, isso é insubstituível. Mas eu sempre dou uma escapadinha. Bom, eu vou fazer mais uma ou 2 perguntas para abrir aí, pessoal, a gente conversar. Tem uma letra aqui que é um metapoema, o Siba fala sobre a poesia. Imagens são balões presos por um cordão que se tora, porque poesia é presença de um vulto que não demora. O canto espalha no vento e o tempo desfaz na hora. Mais uma vez eu vou falar em cultura, em efemeridade, em passa, e essa é a impressão que eu tenho que
tudo vai, tudo flui, tudo vai se embora. Como é que é isso aí, a poesia? Saber dessa impermanência. Esse é um texto que fala de um certo tipo de poesia, sem querer separar em si, mas o que move esse texto é uma tentativa de formular um certo tipo de poesia, que é esse que eu pratico, que é uma poesia que ela é pensada e criada em função da voz. Ela está muito próxima do ato do improviso em si, né? Essa é um traço cultural muito importante lá do Nordeste nosso. São várias tradições, né, são várias modos de fazer essa poesia, que vocês conhecem de nome um pouco mais ou menos, que está no repente de viola, no coco, no maracatu, na ciranda, muda um pouco o jeitão ali, mas é essa mesma poesia. Ela tem uma lógica um pouco diferente, porque ela precisa de um fluxo, de uma quantidade muito maior para acontecer. Então, por exemplo, numa noite de cantoria, 2 ou 3 horas de cantoria, os cantadores vão fazer muito mais de 100 versos, né, em diversos estilos. 100 é pouco, né, muito mais, sei lá quantos, em 2, 3 horas, 200 versos, vamos chutar 200 versos, em vários estilos e tal. Naqueles 200, o público vai lembrar 2, 3, porque foram os grandes realmente. Os grandes as pessoas vão lembrar e vão passar adiante na memória. E assim o cantador, a obra do cantador não é tudo que ele cantou a vida inteira, embora seja, mas o que fica dele é um verso de uma noite, 2 versos de outro, mais um dali, e dependendo do caminho que ele traçar, ele vai ter no fim da vida ali 15, 20, 30, 10, 2 versos grandes, né? É uma construção que tem uma lógica, passa por uma outra lógica. Na poesia do livro, você passa meses ou anos tentando concentrar conteúdo que depois vira um verso no papel e que se mantém ali, né? É uma outra chave, né? Então, por exemplo, se for cantar lá em Nazaré, ciranda ou maracatu, não, ao contrário. Se eu for cantar aqui, preparei uma estrofe, um verso, um tema qualquer, uma forma qualquer de verso. Eu estou aqui cantando para vocês com a minha banda, eu cantei uma estrofe naquela melodia, naquele assunto. Aí eu cantei uma, cantei 2, cantei 3, cantei 4. Daqui a pouco, as pessoas já dão uma... Porque já repetiu 4 vezes o mesmo assunto e normalmente pelo ritmo que se espera já era para estar em outra música, né? Aí as pessoas acham minhas letras longas, geralmente tem 4, 5, às vezes 6, 7 estrofes e tal. Aí se eu for fazer a mesma coisa lá em Nazaré, lá na região, não só Nazaré, aí se eu cantar 1, 2, 3, 4, ok. Se eu chegar em 10, aí tem gente que começa a... Não que ele não esteja ouvindo, né? Mas se eu chegar no 10, ele já para mesmo para ver até onde eu vou, né? Se eu fizer 20, vai ser muito melhor do que 5. Então é dessa lógica de uma poesia que ela precisa ser rápida e ter quantidade, e ter fluxo. É disso que essa letra fala, de uma certa devoção por esse jeito, né? E tem nessa poesia tem um barato que vem da quantidade. Uma doideira que vem só se vier muito, se for pouco, deixa cair. Se for pouco, tem debeda. Bom, eu acho que a última. O Siba tem um disco 2009, com Roberto Correia, chama Violas de Bronze. Eu não conheci recentemente. É impressionante, né? O instrumental, a viola nordestina, o baião. Um disco mineiro. E tem uma música chamada Cara de Bronze, que ela é inspirada no conto do Guimarães Rosa, no Noite do Sertão, que é um personagem chamado Grifo, que ele aparece no Miguelinho. Ele aparece adulto nesse conto, trazendo novidades. Um sujeito que tinha medo de saber o que aconteceu com ele, tinha receio. E o Grifo traz as novidades que são totalmente diferentes dos pressentimentos, né, do pai. São as palavras que curam.
né? As palavras como um remédio. É um jovem que traz a novidade, que vai girar a roda. E aí a gente viu o João aqui quebrando tudo na rima, o Grilo que traz a novidade, e eu queria que você falasse sobre o futuro, sobre o que você está vendo aí, tanto em São Paulo, onde você reside, ou em Recife, o que você vê da juventude, o que você vê aí para frente, e é o que a gente tem valioso, né, nesse momento aí. Fala do futuro. Eu não tenho dúvida nenhuma que em todo lugar que eu passo, que eu posso ter um pouco de acesso ao que está acontecendo e tal, a juventude, os que a gente chama de juventude hoje, sem me excluir dela, essa galera que está começando agora, com seus perto dos 20 anos, é uma galera foda em todo canto. É foda em todo canto. E não é só nas capitais, não, nos interiores também. Não é à toa, não é místico, é o resultado de 15 anos de um mínimo de política social nesse país. É isso, é simples pra caralho de ver. É um país que teve menos fome, que teve acesso mínimo, um mínimo de decência. E essa juventude reflete isso, mesmo que onde ela não tem consciência. Como eu falei há pouco, né? Ela reflete isso. E quando eu penso nessas pessoas aí, quando eu chego perto delas, ou tenho acesso a um pouco do que elas estão fazendo, que eu respiro mais fundo e acho que tem um jeito que a gente vai sempre saber descobrir modos de reconstruir esse país a partir do tanto que já foi abaixo nesses últimos meses. É necessário acreditar, né? Necessário, é fundamental. Se a gente acreditar que é possível, fudeu. Só que nesse caso aí, tem uma coisa muito concreta para acreditar, que são pessoas, é muita gente, né? A gente não está falando de um país morto e triste, é um país alegre, é um país que tem uma galera aí disposta a lutar pra caramba. Eu espero conseguir estar junto o mais tempo possível. Eu acho que a gente tem que conseguir furar essa porra aí.